ótimo dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sal e Luz. Aqui você vai encontrar luz para a sua vida e um tempero especial para o seu dia. E hoje nós estamos com um assunto muito relevante. Se eu fosse você, já ficava preparado, já chama todo mundo para poder assistir a matéria de hoje. Nós estamos aqui com 3 mulheres muito importantes, com conteúdos assim que vão esclarecer você. Hoje está aqui com a gente a pastora Cíntia, autora do livro Mães de João, e também Débora da Costa, terapeuta familiar, e Luana Sanches, que você vai amar conhecer. É a esposa do nosso apresentador Jefferson, que hoje não está aqui nessa rodada, porque o assunto hoje é sobre mulher. Nós estaremos fazendo hoje um bate-papo maravilhoso. E vamos começar apresentando as nossas convidadas. Pastora Cíntia, seja muito bem-vinda. Graça e paz, Marta. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, dividindo esse tempo com essas duas preciosas. Acredito que o céu tem muito a nos comunicar nesse dia. Que coisa linda, amém. Débora, cumprimenta a nossa turma. Que alegria, um bom dia. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, um derramar do Senhor na vida de cada um de nós. Que maravilha. Agora, Luana. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, pela primeira vez falando um pouquinho sobre esse tema tão importante para nós mulheres. Tá, e qual é o assunto que nós vamos falar hoje? Vamos botar água na boca delas? Então, sobre o que nós vamos estar falando, pastora Cíntia? Sobre ventres proféticos. Uau, o que seria isso, Débora? Nossa, meu Deus. Como eu disse, vai ser um derramar na vida dessas mulheres, né? Aquelas que não acreditam, eu tenho certeza que vão sair daqui acreditando. Aquelas que ainda não viveram, vão viver coisas extraordinárias depois desses testemunhos que vamos ter aqui. E vale a pena crer, Luana? Com certeza, né? Quando a gente menos espera, o Senhor, Ele vem com o seu agir, e nos surpreende. Isso aí. Vamos falar de todas essas coisas sobre a luz da palavra. Então, pastora Cíntia, vamos começar? Fala um pouco sobre o livro Mães de João. O que é Mães de João? Conta pra gente. Então, eu sou casada com o Kleber e eu sou mãe da Silvia. A Silvia tem 25 anos de idade. Sou mãe do João com 22 anos de idade. Mãe do Azaf, que tem 14 anos de idade. E na pandemia engravidei da Laura. Trancaram a gente dentro de casa, a gente tinha nada pra fazer, nós engravidamos. Só que de um ano pra cá, nós temos feito uma leitura de uma transição que o mundo está passando, né? Eu tenho que explicar para a Laura coisas que eu nunca precisei explicar para a Silvinha, como ideologia de gênero. E numa das nossas ministrações, nós fomos a uma comunidade no Rio de Janeiro e percebemos o tráfico adotando crianças cada dia mais novas, sabe? E quando nós chegamos nessa igreja, essa igreja não tinha jovem, essa igreja não tinha criança. E eu fiquei pensando, a Silvia é apaixonada por Jesus. João Pedro está no seminário, ano que vem sai com a ordenação pastoral. Mas a geração da Laura vai viver o quê? Qual vai ser o experimento da geração da Laura? E dentro desse ambiente, nós já temos um livro que é Deus não tem nada a ver com isso, que desassocia toda a paternidade terrena da paternidade divina, porque a paternidade divina ela é completa, ela é plena em Deus, na paternidade de Deus não há falta. João Pedro havia ministrado sobre algumas pessoas desta igreja que eu estava, e um menino de 13, 14 anos perguntou assim para mim, você é irmã do João? Aí eu falei, não, eu sou mãe do João. Aí ele, mãe do João? Eu falei, sou mãe do João. E fui para casa com essa pergunta. Quando eu fui para casa com essa pergunta, nessa mesma semana, era carnaval, João Pedro foi ministrar na nossa igreja e ele falou sobre a aliança de Maria e Isabel e do propósito dos 2 ventres terem sido visitados ao mesmo tempo e pelo mesmo anjo. Naquele dia eu falei,
eu preciso levantar outras mães de João, porque aí já não era mãe do João Pedro, mas a mãe, pessoas com a mesma característica de Isabel, com o mesmo temor, com a mesma confiabilidade, credibilidade que o céu encontrou nessa mulher. Porque a Bíblia vai dizer, no capítulo 1 de Lucas, que ela era estéril. Que ela já era de idade avançada. Eles vêm de uma linhagem sacerdotal. Mas quando Gabriel comunica que João está vindo para a terra, ela abre mão de todo o conhecimento, de todas as impossibilidades para viver a proposta do céu. Se o céu encontrar na terra mulheres com essa mesma disponibilidade, a gente vai viver coisas extraordinárias. Nós precisamos voltar a gerar João. Maravilha, uau. E preparar o ventre, o que seria preparar o ventre? Eu acredito que Deus não trabalha com pessoas prontas. Deus trabalha com pessoas disponíveis. Ela poderia dizer, por exemplo, quando recebe o comunicado de que vai gerar, porque de alguma maneira Zacarias falou com ela. Como eu não sei, porque ele ficou mudo, né? Mas ele se comunicou com ela. E naquela hora ela poderia ter apresentado todas as impossibilidades, que é o que nós temos encontrado nas nossas igrejas hoje. Quando a gente vai falar para a nossa geração, essa semana eu enfrentei em casa, por exemplo, falei com você ontem, né? O desafio do aconselhamento do meu esposo para minha filha, que vai casar agora em outubro. Não arruma outro filho, não. Filho é muito caro. Filho dá muito trabalho. Pensa, um homem com 5 filhos falou um negócio desse. Aí eu falei, vida, nunca foi você que colocou o pão na mesa. Nunca foi você que discipulou o coração dessas crianças. Tudo isso é fruto da graça sobre nós. E enquanto a gente está aconselhando uma filha de 25 anos que vai casar a não gerar por medo da provisão, nós estamos encontrando nas esquinas meninas de 12, 13 anos na 3ª, 4ª gestação. Quem é que vai governar o nosso país daqui a alguns anos? 10, 15 anos. Quem é que vai estar na gestão das nossas escolas? Quem é que vai estar na gestão do nosso país? Quem é que vai estar à frente nos ambientes de governo? Vai ser o filho dos ímpios. Por quê? Porque nós não queremos gerar João. E é João que vai preparar o caminho para a volta do Messias. E isso precisa ter um portal. Qual é o portal? O meu ventre, o seu ventre, o seu ventre, o ventre da Marta. São mulheres tementes a Deus, com a característica de Isabel. Eu acredito muito nisso. Coisa linda, né, meninas? Lindo demais isso. Chega de entregar o governo em qualquer área da nossa vida para o ímpio, né? Que nós possamos nos posicionar, né? Por isso que nós temos tantas questões aí no mundo, falta de posicionamento nosso, né? Exatamente isso. Meninas, vamos lá. O que aconteceu no meio dessa geração, dessas novas mulheres que não querem mais gerar? O que está acontecendo? O que vocês percebem sobre isso? Então, a gente vê um pouco sobre a falta o exagero de informações também, melhor dizendo, né? E informações às vezes distorcidas, e às vezes o aconselhamento da referência anterior, da falta da maternidade, das gerações que se passaram, que vão colocando às vezes esses empecilhos, como a pastora falou de que é muito trabalho, de que é muita carga, de que não vai dar conta, não vai conseguir prover, e aí a jovem vai colocando aquilo na mente. E isso vai gerando também decisões. Então melhor não arriscar, né? E isso tem sido recorrente no nosso cotidiano. Eu vejo também muito a questão do empoderamento da mulher de forma errada. Uma mulher que precisa ser tantas coisas que não está tendo tempo mais de ser mãe. Não está tendo tempo de ser esposa. E ser esposa, ser mãe hoje é como se não fosse valorizado. Sendo que esse é o nosso verdadeiro chamado. Nós precisamos dar conta da nossa casa primeiro, né? E olha que coisa interessante. E nós temos observado isso mais no meio cristão. Sim. As igrejas, as mulheres cristãs. Que desafio é esse? Porque você comentou no livro que pessoas estão tendo filhos lá fora. Os ímpios estão gerando. E por que nós, mulheres cristãs, nos paralisamos nisso aí?
Eu acho que a gente faz parte de uma geração doente, né? Acho que a senhora pode falar melhor a respeito disso. Quando a Bíblia faz a transição do tempo do julgamento dos juízes para os reis, Deus levanta alguém. Toda transição bíblica, Deus levanta um homem de peso. E que não vem de qualquer lugar, né? Porque todo espírito chega na Terra a partir de um corpo, que é o nascimento de uma criança. E quando você olha, por exemplo, para 1 Samuel, já existia uma necessidade de alguém que fosse representante de Deus nessa terra. Só que quando você olha para a mãe do escolhido, de Samuel, Ana não tinha condições emocionais de gerar. Ela se apresenta a Eli como uma mulher amargurada de espírito. Se Deus entrega um propósito, um projeto, um homem como Samuel, na mão de alguém com as características emocionais de Ana, antes de curá-la, ela atrapalharia o processo. Porque ela estava ali em guerra com Penina. E aí ela ia ter um menino que chegaria nesse ambiente, e aí ele não tinha como. Ele não tinha como julgar, ele não tinha como ser profeta, ele não tinha nem como crescer dentro da casa de Eli, porque ele estava propício a ser mais um corrompido dentro da casa de Eli. Então Deus precisa curar essa geração. Para que aquilo que está pronto no céu chegue à terra, Deus vai começar a trabalhar na gente. Liberar as nossas emoções. Né, liberar as nossas emoções. Como a senhora disse, uma geração doente emocionalmente. Seca. Uma geração seca emocionalmente. Preocupada com estereótipos, preocupada com aparência, preocupada em dar conta, preocupada em aparecer, mas por dentro completamente sem visão, né? E a gente percebe que existe falta de perdão. Quando a gente senta no consultório e a pessoa começa a falar, é falta de perdão. E aí a pessoa está esperando uma resposta mirabolante da terapeuta, né? Não, você vai fazer... Não, é só perdoar. Perdoa que Deus vai liberar você. E essa mulher está criando esses filhos embaixo de toda essa amargura. Né? Amargura. Vítimas. Se tornam vítimas e que geram outras vítimas, pessoas feridas que vão gerando outras pessoas feridas. Tem um caso muito sério, assim, e lindo ao mesmo tempo. Uma amiga no trabalho orava pelo seu ambiente de trabalho. E dentro do banheiro Deus falou para ela assim, vai, fala com fulana que ela precisa perdoar a mãe dela. Assim que ela perdoar, ela vai gerar. E ela falou assim, como eu vou fazer isso? Porque eu não tenho intimidade com ela. É um ambiente muito grande, corporativo, muito grande. E ela simplesmente obedeceu. Olhou para ela, muito sem graça, pediu a Deus. E Deus confirmou. E ela, na hora do almoço, falou assim, eu preciso buscar alguma coisa em algum lugar? Você pode ir comigo? E ela estranhou aquilo. Tá bom, foi. Quando ela entrou no carro, ela falou assim, olha, foi só uma desculpa. Eu precisava te dizer que Deus falou comigo que você precisa perdoar sua mãe. E assim que você perdoar, você vai gerar. Meu Deus. Ela começou a chorar e ela falou assim, eu não vou perdoar. Ela, então você não vai gerar. Doutora Débora, os traumas podem prejudicar uma mulher de gerar? Prejudica em todas as áreas. Todas as áreas. Nesse caso, assim que ela perdoou, 2 meses depois ela engravidou. Ela estava há anos fazendo tratamento. Quer dizer, então, que quem está nos assistindo, que tem o útero tranquilo, já fez todos os exames e não consegue engravidar, pode estar presa emocionalmente a um trauma. Pode. E como tratar isso, doutora Débora? Primeiro identificando, sendo humilde de falar, olha, eu preciso de ajuda. Tem algo em mim que não está legal. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento. Quando a gente levanta a mão, a ajuda vem. Então a gente se coloca em frente à pessoa. E a falta de perdão, ela, na realidade, é abortiva. Ela não é só infértil, ela é abortiva. Quantas coisas a gente deixa de viver e dar continuidade por causa da falta de perdão? Exato. E coisas ligadas ao passado, né? Passado, traumas que muitas vezes a pessoa sofre, ela guarda aquilo. Não vou falar para ninguém, eu não vou. E aquilo ali só vai amargurando. A Bíblia diz, aquilo que eu guardo, quando eu guardo, eu azero meu coração, eu sinto picada nos rins. Ou seja, o corpo paga de alguma forma. Seja em forma de doença, seja em ações de raiva. Muitas vezes você vê uma pessoa com muita raiva, com muito jeito de falar, né? Tá tudo ali dentro. Ou seja, no emocional. Ou seja, no físico.
O que a boca não fala, o corpo grita. Grita. De alguma Reagindo, forma. né? Reagindo. Porque nós reagimos às circunstâncias, né? Seja ela qual for, boas ou ruins. Né? Então nós reagimos às nossas... Quantas vezes as pessoas estão indo procurar médico, e tudo bem, precisam procurar mesmo, porque tem algo no corpo, e quando o médico mesmo medica, trabalha, quando percebe, é algo emocional. E busca terapia, e aliado à terapia, a pessoa é curada. Então, mas uma coisa que a gente precisa voltar a falar nas nossas igrejas, né? Dessa tricotomia do homem. A gente ora, a gente sobe monte, a gente faz consagração, a gente faz jejum, e seu espírito tá legal. Mas ninguém cuida da alma. Sim. E aí tá aí, Em conjunto. tá aí dentro dos consultórios médicos tomando um monte de medicamento pro corpo, e às vezes um consultório terapêutico teria curado. Exato. Mas só que para isso nós precisamos tirar nosso preconceito. De que eu sou cristã, então não preciso de terapia. Nossa. E isso ainda existe, ainda existe. É muito. Muito grande. É muito grande. Né? E a terapia e a igreja deviam andar juntos, não? Precisa. É necessário. É necessário. Já foi tempo que terapeuta, psicólogo era mal visto pela igreja, infelizmente. E hoje, como nós fazemos para que haja uma compreensão de quem está nos assistindo que você precisa de uma terapia e que você precisa ter o cuidado espiritual e muitas das vezes você vai precisar de uma ajuda profissional. Então, eu acho que a mídia social já tem revelado isso. Acho que no ano da pandemia, 2020, o número de suicídios pastorais foi bem alto. A gente vê hoje nas mídias sociais um desgoverno e um descontrole emocional na administração dos dons espirituais. Você olha e diz assim, pô, isso daqui não é nem uma questão de blasfêmia, não. É uma questão de descontrole emocional mesmo, a ponto da pessoa não discernir que aquilo é alma. Que aquilo é alma. Então tá gritando para que a igreja caminhe com a terapia. Os pastores precisam, a liderança precisa. Você pensa a gente que vive em ambiente de confissão, os níveis de coisas que a gente ouve, se a gente não tiver um lugar para colocar isso, aonde é que isso vai estourar? Exato, no meu corpo, na minha alma. Exato. São lugares, são lugares que já precisam ter um preparo para falar sobre diversos assuntos, né? É um conjunto mesmo, corpo, alma e espírito, né? E às vezes quando a gente pensa que é uma coisa, pode ser outra. Então é tratar todos de forma completa. Isso aí. Se nós, pessoas que temos a oportunidade de falar, que são do microfone, temos as redes sociais hoje, se a gente colocar aqui a nossa verdade. Em algum momento eu precisei de terapia, em algum momento você precisa de terapia. Se a gente vai ali e fala e usa a rede social de uma forma saudável, a gente está ajudando. Hoje nós temos aí o padre Marcelo e o padre Fábio de Mello, que vão a público, são pessoas com um conhecimento grande, são cristãos, e vão a público e falam, olha, eu tenho depressão. Então, ontem nós conversávamos sobre isso. As pessoas, elas se encantam com a divindade de Cristo, mas a humanidade de Cristo é algo muito poderoso. Sim. Você vê que o Jesus se faz homem e ele não esconde, ele tem medo e ele sua sangue por causa da angústia da sua alma. Ele pensa na cruz e ele diz, eu vou fazer, Pai, porque é a sua vontade, mas por mim eu tô aqui com dificuldade de entender isso. João Batista morre, Jesus tem a necessidade de se isolar para estar sozinho. Eu não sei por que a igreja saiu desse ambiente de mostrar a humanidade. A gente não pode dizer que não tô bem hoje, né? Sim, mas porque as mídias sociais querem mostrar uma vida de margarina. Existe. De tudo lindo, de porta-retrato. E isso não é real, né? Isso não é real. A gente precisa mostrar a realidade. A realidade. E por falar em realidade, Luana está vivendo um momento muito especial, né? Sim, e Luana e Jefferson estão grávidos. Mas chegou Luana chegou, mas foi um desafio também. Nossa, né? tanto. Então, Luana, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Como era a mente da Luana antes de engravidar? O que a Luana pensava sobre ficar grávida, ter bebês? Conta pra gente como é que foi isso.
Então, na verdade, eu nem tinha, assim, um pensamento de ser mãe, né? Porque meu casamento estava em crise e quando você está numa crise, você não consegue ver nenhuma saída, né? Ou você acaba com tudo de vez, ou você vai deixando o medo e as circunstâncias te paralisarem. Eu já estava paralisada nessa área. Como não tinha a visão, como que eu ia, estou com um problema. Como é que eu vou ter filhos nessa circunstância? Então eu já falava, não quero. E aí junto com essas influências da sociedade, de que dá trabalho, e a família também tendo, às vezes, algumas circunstâncias também de infertilidade, de não querer ter, né? Isso também acaba gerando essas idealizações contrárias, né? Então foi juntando tudo isso com o emocional e o físico e o espiritual, porque nós também não estávamos ajustados na parte espiritual, de comunhão, de visão. Tava um para um lado e o outro para o outro. Então estava completamente... Então para ter filhos você tem que ter um alinhamento de todas as áreas, né? Não dá para estar tudo 100%, mas precisa ter esse ajuste geral, né? Um breve resumo. Sim. E muitas mulheres estão nessa condição de Luana, né? Como tirar essas mulheres, como aconselhar essas mulheres a buscar a maternidade dentro do casamento, mas entendendo que a maternidade, a mulher foi feita para gerar. Foi feita para gerar. Sim. Para gerar. Então, fala um pouco sobre isso, para que todas as mulheres entendam essa parte. Você pensa na seriedade de que nenhum espírito vem à Terra que não seja por um portal. E esse portal é o ventre. Jesus poderia ter sido encontrado em qualquer lugar. Mas Deus encontrou um ventre materno, porque todo espírito na Terra, fora de um corpo, ele é ilegal. Ele é ilegal. Então ele precisa de um corpo. Um corpo só vem para a Terra através de uma gestação. E é importante te dizer, que ela fala do desajuste, que todas as escolhas de Deus para mandar um homem para a Terra estava pautado numa mulher que tinha um homem do lado. Ana, com todo o problema dentro da família, ela tinha Eucana lá. Maria não conhecia varão, mas José estava ali. Porque quem vai dar destino a essa criança é o pai. Sim. Porque a gente está vendo um monte de gente aí tendo filhos de qualquer maneira, um monte de mulheres engravidando e dizendo que elas são pães, né? Que elas dão conta, mas isso é mentira, é um engano maligno. Uma criança chega no mundo pautado pelo respaldo familiar, num ambiente onde tem um homem e uma mulher. Como que a gente começou a perder isso? Por causa das faltas da referência. A gente olha para trás e a gente não encontra. Eu não quero cometer os mesmos erros que a minha mãe cometeu comigo. Quem nunca falou isso ou quem nunca ouviu isso? Metade dos meus traumas foi por conta da minha mãe, então eu vou colocar um ser humano no mundo para fazer a mesma coisa e vai ser vítima como eu fui. E dentro dessas ideologias pautadas em verdades, a gente, o povo da fé, o povo da Bíblia, está reproduzindo tanto a fala quanto o comportamento. Porque a gente é vítima de tudo, né, doutora? Sim. É de tudo. Sim, é uma repetição de ciclo. E aí, a igreja durante um tempo trabalhou isso como uma maldição hereditária. Mas na realidade, é uma repetição de escolhas. Eu não preciso ser uma réplica da minha mãe. E nem vou culpá-la por não ter sido quem eu esperei que ela fosse. Mas eu posso, em Deus, com uma base bíblica, buscando quais são as referências que Deus tem para essa área, ser a minha melhor versão para os meus filhos. E aquela frase que a psicanálise fala com muita clareza: não julgue o meu adulto se você não conhece a minha criança. Né? Então isso é muito forte. Ela só fez o que também fizeram com ela. Mas nós precisamos quebrar esse ser. Sim. A gente joga a luz, traz consciência àquilo ali e muda a história. Perfeito. E Luana, vamos voltar aqui. Como é que foi o processo durante, até chegar ao que você chegou? Fala um pouquinho do processo, porque tudo tem um caminho. Tem. E como é que foi esse momento? O Senhor, Ele é tão misericordioso, né, que até pessoas indignas e que se achavam nada,
ele reconstrói novamente, né? E foi isso que aconteceu. Eu precisei renunciar vontades minhas, lugares que eu fui criada, que eu amo de coração, para meio que retirado pelo próprio Deus mesmo, para entrar num novo lugar, com novas pessoas que tive o prazer de conhecer, né? Uma delas está aqui do meu lado também, é a Débora. Mas, começar do zero e ter que me abrir a pessoas que eu não conhecia para poder se tratar. Mas não é fácil a gente expor, ainda mais assuntos tão íntimos como casamento, como traumas, coisas que estão acontecendo dentro de você, no teu íntimo, né? Expor mesmo o nosso interior não é fácil. Mas eu precisei. Eu fui meio que não forçada, meio que conduzida a essa situação através de reuniões em casa, células, gabinete pastoral, discipulado. São ferramentas que, assim, às vezes a gente pensa que é só por estrutura de uma igreja. Mas é fundamental pessoas estarem ali capacitadas por Deus para aconselhar também em outras áreas fora do espiritual, mas na parte física, na parte emocional, e teve todo esse combo, digamos assim, né, de trabalhar junto para chegar depois ir para a terapia. Foi discipulado, conversas individuais, em grupo, depois veio a terapia e na terapia já conseguiu romper todo o problema nessas três partes. Aí depois o espiritual foi fluindo, né, com o tempo, foi acrescentado novos propósitos, né, e foi isso, sim, foi tudo rápido e veio, agora entreguei ao Senhor em oração também, né, tem intimidade com Ele. E aí agora tem a notícia da gestação. Isso é palavra encarnada. Ela diz assim, numa mesa de discipulado, com outras pessoas, alguém sentado à mesa, alguém no consultório, isso é palavra encarnada. Gabriel apresenta-se a Isabel, uma senhora, mas também traz um recado para Maria, uma menina. E quando Maria recebe a notícia de que vai gerar o Salvador, ela não vai para qualquer lugar. Ela vai para alguém que está passando pelo mesmo processo, mas que tem mais experiência, mas que já viveu um pouco mais, já está com 6 meses de gestação, já tem uma maturidade, porque Maria enfrenta o preconceito de não ser casada e estar gerando, e Isabel de ser velha e de estar gerando. Na mesa de discipulado, a palavra encarnada, porque aquilo que eu não tenho, a doutora tem para me dar. Sim. Aquilo que você não tem, eu tenho para te dar. E eu tenho certeza que Maria aprendeu muito com Isabel, mas Isabel também aprende com Maria. A gente precisa voltar para a mesa. Uau. A gente precisa. Esse lugar cura. É nesse lugar que ela encontra com certeza uma mãe que passou em algum momento pelos medos, pelas dificuldades no casamento e disse, vai por esse caminho aqui que vai dar certo. E aí ela confiou. Olha que coisa linda. Quando a gente encontra o emocional, o espiritual e a gente entende que Deus está nessas conexões, né? E a mesa ela cura. E aí como começou o desejo? Eu quero ter um filho. Então, depois que passou todo o período, né, de reconciliação, a gente começa a mudar a visão mesmo, começa a observar algumas coisas de maternidade. Foram vindo crianças também na família dele, né, foi mais da parte dele. E aí a gente começa a interagir mais, porque também na minha não teve tantas crianças, na família onde fui criada mais de perto mesmo. Então, a gente começa a observar um pouco diferente, assim, como que será isso, né? Aí vai gerando uma curiosidade. Mas a gente ainda vê barreiras, aí começa, dinheiro, casa pequena. A gente vai colocando desculpas, né? Mas é o Senhor, para Ele fazer o que Ele quer, Ele não vê, às vezes, condições 100% ideais, né? Ele, na verdade, Ele simplesmente faz. Quando Ele quer, chegou o momento de vocês
vai chegar, mas eu tive que entrar em oração, eu comigo mesma novamente. Tipo assim, Senhor, o Senhor conhece a minha casa, a minha realidade financeira, conhece aonde eu moro, né? Toda a minha realidade, e o que o Senhor já fez, o Senhor já fez. Agora a gente tem que entrar, não pode ficar por aqui, né? E aí a gente vai se abrindo com Deus, né? E aí eu fiz a nossa parte, fizemos a nossa parte, Isso aí. né? Porque depois de tantos anos, né? A gente tem que fazer parte do Tem jeito. tudo, A né? pastora Tânia Teresa fala algo muito interessante. Ela diz assim, sexo não faz filho. É a conexão do casal, né? Porque a pessoa, nós somos espírito, né? E homens não sabem fazer espírito. E aí, quando Deus decide confiar uma criança a um ventre materno, isso aconteceu primeiro no céu. Porque tem um monte de gente nas nossas igrejas mesmo, que estão aí, ó, trabalhando, praticando e não conseguem engravidar. Porque sexo não tem poder de criar um ser humano. Só quem cria um ser humano é Deus. Salmo 139. Antes da sua concepção, eu tecia os seus ossos. A mão de Deus faz um ser humano. E aí quando eu olho pra mim e falo, cara, a mão de Deus me escolheu tanto para me tecer, quanto para tecer os filhos que eu tive dentro. Isso é grandioso demais. Eu fico muito animada. Né? Não é? Aquelas pessoas que, mas meus pais não me quiseram, existem isso. Sou né? fruto de um abuso, de um estupro, não. O céu te planejou, escreveu o seu respeito. Não é parar naquele contexto que você foi criado, é romper mesmo. E daí, assim, continuando sobre a pergunta, foi uma mudança, assim, eu digo que rápida, porque eu já comecei a pensar, eu tenho 29 anos, agora eu tô numa idade, depois de todos esses anos, né, de casada, mas vivendo a plenitude de 2021 pra frente, né, eu já estava me encontrando pronta também no meu emocional. E aí, assim, falei, Senhor, também eu não queria ter depois de 30, porque o nosso corpo já não é o mesmo, né? Talvez eu já ficaria mais cansada, ou de repente eu nem teria mesmo. De repente até iria desistir novamente. Quando eu fui ver, já estava aqui. Já descobri. E agora estamos aí, 4 meses, né? Que lindo! Maravilhoso! Para esse ano ainda, então ele não demora a agir e nem é rápido demais, ele tem o tempo dele. O tempo certo. E tem pessoas que são proféticas, né? O nosso ventre é profético. E tem pessoas que vêm no tempo certo, no momento certo, no exato momento. A pastora Cíntia, ela falou sobre idade, mas você também teve uma bebê. Gente, quase avó. Eu tenho uma filha de 25 anos e uma de 4, pensa. Eu tenho uma maternidade tardia e ela é totalmente diferente, né? A Silvia, quem assistiu o podcast da semana passada, sabe que ela chegou numa adolescência, então muita coisa foi descoberta junto. Essa menina que foi privada de brincar de boneca, vai brincar de boneca quando já tem uma bebê. Tanto no cuidado dessa bebê, quanto com os brinquedos dessa bebê, literalmente. Eu descubro uma feminilidade com a chegada da minha filha. E eu sempre falo isso pra ela, que eu tenho oportunidade. Ela me salvou. Ela me salvou do inferno, ela me salvou das drogas, ela me salvou da morte. Eu quis Jesus porque o que eu queria pra ela era diferente daquilo que eu tinha vivido. Mas a Laura, ela traz uma realização. Ela pinta, a Silvia pinta o meu mundo de rosa. A Laura trouxe um mundo colorido pra mim, num nível. É como se Deus me recompensasse, sabe? Foi um susto, porque eu estava tratando um tumor no ovário. E aí chego lá, no meio de uma pandemia, Laura, é de 13 de junho de 2020, no meio de uma pandemia. Todo mundo estava chorando a morte de alguém e a minha casa estava celebrando vida. A Laura estava chegando. A Laura chega e ela é necessária. Sabe quando um filho é necessário? Ela é a nossa canção, ela é a nossa alegria, não que os outros não sejam, mas ela consegue conectar com todo mundo, sabe? É como se o céu dissesse assim, filha, eu vou restaurar
eu vou dar a você o direito de viver aquilo que lá atrás você não pôde. Porque eu lembro, e hoje não mais com dor, mas durante muitos anos doeu, que quando eu engravidei da Silvinha, automaticamente tem que trabalhar para sustentá-la com 16 anos, 15 para 16 anos. Quando ela deu o primeiro passo e eu fiz uma festa. E ela já estava andando há uma semana. Mas eu estava trabalhando na casa de outras pessoas, cuidando de outras pessoas, de filhos de outras pessoas, enquanto os meus filhos estavam sendo terceirizados. Quando o Azaf chega e meu esposo diz assim, você abre mão do seu serviço para ficar em casa, para cuidar dele? Eu fui promovida. Presente, Eu fui né? promovida. Nós perdemos um valor significativo. Não foi fácil financeiramente, mas eu fui conduzida pelo céu ao meu lugar de origem. Levar o Azaf na escola, estar sentado na mesa e poder dar a ele o alimento na boca, ensinar as primeiras palavras, dar banho, sentar para fazer atividade. Nada no mundo pagaria isso. E Deus me restitui, porque eu não pude viver isso com João Pedro e a Silvinha. Deus é maravilhoso. Eu sou apaixonada. Uma nova chance de viver isso agora profundamente. Eu os classifico como os primeiros e os segundinhos. E os segundinhos, porque eles têm uma diferença muito grande de idade, é a restauração, é o fruto do amor de Deus. Para mim, e para os primeiros também, porque assim, até a rejeição, por exemplo, que o meu enteado tinha, o Azaf vem como cura sobre ele. Ele não tinha ninguém, ele tinha o pai e ele. E quando chega um irmão, pensa num garoto realizado. O céu de verdade, quando traz uma criança, ele divide um tempo. Uau. Os céus, ele revela os filhos e trazem já pronto aquilo que estava existendo. E o nosso ventre acolhe esse milagre. Isso é emocionante demais, gente. É lindo demais. E por que eu quis falar sobre isso? Porque Luana tem 29 anos, né? E teve todos os seus desafios, enfrentar terapia, mesa, discipulado. E outras mulheres, Luana, já tem já uma idade, pastora Cíntia é jovem, tá? Não fiquem assustados. Mas, é mentalidade. Mas olha o desafio para uma mulher também gerar depois dos 40 anos e num tratamento de ovário. E hoje eu tenho certeza que tem muitos ventres e muitas mulheres que estão nessa luta, nesse medo. Porque o ventre, de repente, tem aquela coisa, Luana, falou assim, mas que agora é cedo. Mas hoje as mulheres estão gerando também mais tarde. Mais tarde. Mas existem muitas mulheres que estão sonhando com um milagre no ventre. E elas estão crendo para isso. Elas estão esperando por isso. Então, o que nós podemos falar para essas mulheres? Eu queria perguntar para ela, para a doutora. Sim. Por quê? Quando eu olho para a Bíblia e eu vejo todas as matriarcas com dificuldade para gerar, quase que a maioria, eu descubro que é muito mais uma questão emocional do que física. Sim. Porque se é Deus que dá a vida e Ele abre e Ele fecha a madre, a igreja ela está gerando aí direto. E aí quando eu ouço um testemunho como esse e inúmeros outros, eu acho que está muito mais ligado ao nosso emocional do que ao nosso físico. Você podia esclarecer isso pra gente? Você percebe que já ouviu histórias de mulheres que tentam durante muito tempo engravidar e não conseguem. Sim. E aí eles decidem adotar. Sim. Assim que adota, o que acontece? Engravida. Né? A verdade é que nós temos muito senso de urgência. E a gente tenta muitas vezes fazer com as nossas próprias mãos. Então a gente fica lutando com a força do nosso braço. E a gente esquece que é Ele que dá a vida. E se a gente se derrama na presença dEle, entrega para Ele, é no seu tempo, mas eu confio, acontece. Se eu liberto meu coração, se eu me liberto do peso e da força de que eu tenho que fazer, que eu tenho que dar conta, que eu tenho que aparecer, não. Se eu entendo que é para Ele, por Ele, com Ele, as coisas acontecem. Então, meu emocional se acalma, eu entendo que é o tempo dele, na hora dele, né? Com a idade que ele quer. Independente da idade. Independente da idade, né? Não é sobre isso, não é sobre nada disso, na verdade, né? É sobre ele. Nunca foi, né? Eu libero o meu coração. Tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui. Se eu libero, se eu me abro, ele faz.
Uau, que lindo. Que lindo. Isso é não ficar fixado, né? Eu conheço mulheres que gastaram muito dinheiro tentando gerar filhos com fertilização e que não conseguiram. E às vezes é simplesmente se colocar nos pés dele. Ter a humildade e falar assim, tá contigo. E esse poder dessa palavra, né? Ela tinha nela uma convicção de que era algo que ela não queria. E isso precisou ser desconstruído. A gente ouve muitas mulheres que contam testemunho a respeito disso. Deus me livre, umas brincadeiras assim, né? Palavras, né, de maldição, assim, maldição. Digamos assim, palavras pra tentar, não, isso não é pra mim, né? Mas aí, se a gente entende que a gente precisa se colocar aos pés do Senhor, e quando a gente se coloca aos pés dele, ele entra com a transformação que nós precisamos, as coisas mudam. Porque às vezes a gente também se coloca aos pés do Senhor, falando, eu tenho que mudar isso. E às vezes ele quer mudar aquilo. Outra coisa. Então, Senhor, o que o Senhor quer mudar em mim? Seja feita a sua vontade. Que é muito difícil, né? Muito. Mas Gente, que lindo. Aqui, então, mas o que significa gerar? Para que fique bem claro para os que estão ouvindo a gente, que estão com o ventre assim já preparado, o que é gerar filhos nos céus? Como é isso? Com essa postura, com esse posicionamento, porque eles já estão no céu, eles já existem, e eles estão esperando um posicionamento. Como é que essa mulher, qual é o caminho dessa mulher? Eu acredito em 2 princípios, e aí se vocês discordarem, vocês fiquem à vontade. Primeiro, a Bíblia vai dizer que Deus é galardoador, ou seja, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. O outro princípio é de que filhos são heranças. A gente entrega herança, eu não posso entregar, por exemplo, herança hoje na mão de Laura. Ela não tem maturidade para administração de algo. Apesar de nós estarmos vendo adolescentes aí fora, gerando sem nenhum tipo de compromisso. Mas eu acredito que propósito, porque existem 2 tipos de gestação. Existe a gestação de filhos e existe a gestação de propósito. Nossa. Gerar propósito é difícil demais. Você pensa que na época que Moisés nasce, qual era o decreto do Egito? Matem os meninos. Quando Jesus nasce, existe um decreto. Mate todos os meninos abaixo de 2, 3 anos de idade. Todo o ambiente de nascimento de propósito, você vai enfrentar uma luta. Seja ela psicológica, seja ela física, seja ela espiritual. Porque existe essa diferença. Os filhos que não diminuem amor, que não diminuem valor. E pessoas que nascem com propósito. Filho, qualquer pessoa tem. Agora, propósito não. E nesse tempo, a gente não está brigando ou despertando a igreja para gerar filhos, porque tem muita gente gerando. Nós estamos despertando ventres proféticos, pessoas que estão dispostas a gerar propósito. Quem gera propósito tem que ter um coração de que vai lá e vai entregar se Deus pedir. Você pensa, a linhagem toda de Isabel era sacerdotal. E aí o filho dela é criado no meio do mato, se alimentando de coisas esquisitas, se vestindo de qualquer maneira. No meio familiar aquilo era esquisito, gente. Se não tem alguém ali atrás que esteja disposto a entregar, Deus não tem como dar. Não é isso? Suporta, né? Então, assim, qual é a motivação pela qual você quer gerar? Quando Ana chega diante de Eli, ela queria um filho porque ela era humilhada por Penina. Quando ela entende que o céu a terra estava precisando de alguém que mudasse o curso ali, ela diz, se o Senhor me dá, eu te devolvo. Aí o céu diz assim, eu posso confiar nessa mulher. Porque a gente também vê, acredito que você até a senhora mais do que eu, mulheres que vivem a vida inteira para engravidar e quando essa criança chega, vira um Deus. Se distrai. Um objeto de adoração. Exato. Deus não divide a glória dele com ninguém, nem com o fruto do seu ventre. Exato. Então, assim, qual é o propósito? Acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer, qual é o propósito que eu quero gerar? Eu quero gerar para mostrar que eu posso, ou eu quero gerar com um propósito? Nesse tempo, a terra está clamando que pisem homens e mulheres na terra com propósito. Que amanhã, quando eu não estiver aqui, quando nós não estivermos aqui, vão continuar mantendo os princípios bíblicos, preparando o caminho do Messias.
Eu acredito nisso. Forte. E não é só sobre gerar filhos. Filhos com propósito. E a igreja hoje, ela está vivendo um momento onde ela precisa ser despertada para gerar filhos com propósito. E os filhos com propósito, na verdade, eles nunca foram nossos. Nunca foram. Nunca foram nossos. Agora, as mães estão preparadas para isso? Agora, quer ver uma outra coisa? Eu gostaria também de ouvir a senhora. Que a gente precisa falar não só aquelas que ainda não geraram ou que estão gerando, mas aquelas que já geraram. Nós temos uma geração sem responsabilidade e sem autoridade nenhuma, transferindo o tempo inteiro a responsabilidade para um e para outro. Deus te confiou uma herança. Você sabe que a gente vai prestar conta dos nossos filhos? Lugar, né? Um tesouro a gente guarda. Não é? O problema é que isso dá trabalho. Essa é a questão, dá trabalho. Você tem que abrir mão de muitas coisas. E tá tudo bem, porque esse é o compromisso. Né? E aí as pessoas fazem aquela lista de perdas e ganhos. E aí começa a ver que tem que abrir mão de muita coisa. Não querem perder. Não querem perder. E na verdade não é perder. Na verdade é ganhar. Né? Porque aí você pega e entrega a educação do seu filho para a igreja, entrega a educação do seu filho para a escola, e que na verdade quem tem que fazer é você. Nós precisamos discipular os nossos filhos. Eu sinceramente, gente, eu posso estar errada, mas eu não entendo uma mãe que não leva o filho para a igreja. Eu criei meus filhos na igreja e eu falo, ai de mim se não fosse a igreja. Porque por mais que eu tenha discipulado meus filhos dentro de casa, é necessário o corpo, é necessário você ter outra pessoa que te ajude nessa caminhada, que não é uma caminhada fácil. É linda, né? É linda, mas não é fácil. Então, assim... Essa romantização da maternidade, ela é roubada dentro da realidade. Aí, na realidade, quando eu estou na realidade, eu vou dizer para os meus filhos assim, não tem filho não. Isso aqui é terrível. Isso, e aí eles não querem ter. Não querem. Então, nem deles, é algo que você está sentindo e acaba, às vezes, transferindo. E isso tem acontecido dentro das próprias igrejas, porque nós ouvimos pessoas mais velhas, mulheres mais velhas, não tenham filhos. Se tiver, tenham apenas um filho. E enquanto isso acontece, no mundo as pessoas vão tendo filhos aí de maneira irresponsável. Quer ver um decreto que nós estamos embaixo nesse tempo, e eu falo isso sem medo, por causa desse cunho da libertação? Nós estamos embaixo do mesmo decreto que Herodes decretou sobre Jesus, que Faraó decretou sobre Moisés. Nunca se viu tanto histórico de pais enterrando filhos. Isso é natural? Isso é antibíblico. Isso é altamente antibíblico. Aonde isso começou? Isso começou dentro das nossas casas. Porque nossos filhos são criados por todo mundo e eles não têm referência de autoridade. Se eles não têm referência de autoridade dentro de casa, eles não vão se submeter ao pastor dentro da igreja, eles não vão respeitar os professores dentro da escola, e eles vão crescer num ambiente de liberdade, de libertinagem, aonde a morte é o salário desse pecado. E aí você está vendo um decreto. A gente experimentou isso essa semana. Os nossos jovens não estão completando 18 anos. E eles não estão só morrendo assassinados. Eles estão morrendo cometidos de doenças que, da idade deles, eu peguei uma criança outro dia que infartou. Bebês estão tendo mortes súbitas. Tudo antecipado, né? Isso é espiritual. As trocas de papel. Não é espiritual. E quando uma criança morre, uma geração inteira morre. Um sobrenome morre. Uma descendência morre. Eu não posso olhar isso como natural. E a gente está aqui, porque a porta disso é o medo. A gente tem medo, porque a gente acredita que a gente que guarda, que a gente que supre, que a gente que sustenta, e a gente de verdade, só é o portal pelo qual ele chega. Exato, porque é ele que faz, né? É ele que... Sim. Mas nós precisamos nos posicionar. Sim. Né? As duas partes. Isso, o posicionamento da igreja e de nós mulheres, nesse tempo, é crucial para que o Messias venha. Nós estamos vivendo um tempo profético. E você que está em casa, que nos assiste, que faz parte da mesma linha de raciocínio, da mesma família, tenha essa responsabilidade de entender que sobre nós estamos vendo um momento e um tempo profético. Se as mães de João não se despertarem, o que será dessa geração?
ventres proféticos precisam gerar, né? Mulheres que ainda não deram à luz precisam abrir suas madres para receber o que já está pronto no céu, né, pastora Cíntia? Como é que a gente desperta essa geração? O que nós podemos falar para ativar a responsabilidade dessas pessoas que estão nos assistindo agora? A doutora disse que uma das maiores dificuldades que a gente está enfrentando nesse tempo é o empoderamento feminino. Só que da forma que ele foi implantado, né, sobre a nação. Uma mulher empoderada é uma mulher no seu lugar de origem. Deus cria Adão e diz, eu vou fazer para você uma auxiliadora idônea. Alguém que vai estar aí do seu lado, embaixo do mesmo propósito, e embaixo do mesmo, da mesma missão que você. Foi de onde nós acabamos saindo. Eu acho que a maneira de retornar para esse lugar é a Igreja de Cristo ser tomada por um batismo de temor do Senhor. É o temor do Senhor que vai nos conduzir ao lugar que Deus tem para nós. A gente está brigando por lugares que não são nossos e não existe uma mulher mais poderosa do que uma mulher fazendo aquilo que Deus a chamou para fazer. Exato. Ela é completa. Não é? Ela é completa como esposa, ela é completa como mãe, ela é completa como amiga, ela é completa em qualquer coisa que ela for fazer, ela é bem sucedida. E a gente está aqui, cansada, fazendo força, doente, depressiva, ansiosa. Então, o que as mulheres de Deus precisam nesse tempo? Um batismo de temor do Senhor. Porque o temor do Senhor vai nos conduzir ao lugar que o céu tem para cada uma de nós. Acredito nisso. Eu sempre falo, o simples funciona. Não é? Simples funciona. Aquele lugar de mesa, o tempo com seu filho, com seu marido, funciona. Funciona. Gasta tempo com isso. Isso vai fazer toda a diferença. A gente cria filhos saudáveis. Tem um estudo que mostra que um tempo, você passar pelo menos 20 minutos à mesa com seu filho, olhando no olho dele, conversando, ele não usa drogas lá na frente. Ele não vai usar drogas, não vai ser usuário de drogas lá na frente. Você tem noção disso? Pensa que é alguém que tem uma profissão, que provavelmente ganha dessa profissão, porque os nossos filhos estão doentes. E ela está dizendo, você pode me falir se você fizer isso. E eu ficaria feliz. É ela que está dando a receita, gente. Feliz, porque... Gente, a gente tem condição de curar a nossa casa dentro com olhar, com palavra, com tempo. Às vezes voltando à essência. Voltando à essência. Simples. Voltando para aquele tempo onde você senta com lado. Mas eu não posso sair. Eu sempre falo isso, né? Eu não posso sair, porque tem muita desculpa assim, né? Eu não posso gastar dinheiro saindo. Tá bom, então vai pro parque. Senta, vai jogar uma bola. Senta e vai ver a natureza. Faz uma pipoca e assiste um filme, mas fica junto. Gasta tempo. É só isso. Amor cura, é? Amor cura. Coisa linda. O ventre, ele precisa ser consagrado e separado, né? Uma pessoa consagrada, ela tem a mente consagrada, o coração consagrado, o ventre consagrado e todos os outros órgãos consagrados. Ao Senhor. Eu acho que é um tempo de mudança de mentalidade mesmo. Tem muito mais a ver com a fé, com a entrega, do que com qualquer ritual. Porque às vezes, qual é o perigo da gente falar um ventre consagrado? Daqui a pouco tem muita gente aí passando unção na barriga e com a mente totalmente perturbada. Se eu sou alguém de Deus, tudo que eu tenho, tudo que me pertence, tudo que tem meu nome, tudo que tem meu sobrenome, carrega o meu sangue é de Deus. Não é assim? Eu acredito. E é uma entrega diária, que você acorda e você entrega. Então, uma decisão. É uma vida com propósito. Com propósito. A gente se preocupa muito, o que nosso filho vai ser? Ok, a gente tem que ter essa preocupação sim, ele vai se formar em quê, ele vai estudar para quê? Mas a nossa primeira preocupação tem que ser em ele ser discípulo, ser apaixonado, segundo o coração dele, apaixonado por Jesus. Depois disso, todas as coisas se encaixam. Mas primeiro que ele seja apaixonado por Jesus. Todo o restante é consequência. Vai se encaixar, né? E essa comparação com Isabel e Maria, ela me emociona, né? Hoje nós estamos como que Isabéis aqui, falando com muitas Marias e Marias. Pastora, explora um pouco mais dessa conexão. Então, apesar do livro estar pautado na Isabel e na Maria, eu acredito que existiram outras mães de João
ao decorrer da história. Eu acredito que a Ana foi uma mãe de João, porque Samuel foi alguém que preparou o caminho. A esposa de Manoá foi uma mãe de João. Rebeca foi uma mãe de João. A Sara foi uma mãe de João. Mas pensa que a insegurança dela dá a primogenitura de Isaac para Ismael. Então a escolha de Deus, ela nunca erra. Deus não tem plano B, porque às vezes a gente acha que Deus tem plano B, né? Deus não tem plano B. Deus tem plano A. Mas se eu não me encaixo e não conheço, eu posso atrapalhar. Então a Bíblia está recheada de mães de João, como essa sala está recheada de mães de João, como as nossas igrejas estão recheadas de mães de João. Só está faltando nessas mulheres a ousadia, a simplicidade, a humildade que a gente encontra em Isabel. Você pensa que assim, é uma conexão tão poderosa, e eu já quero profetizar isso para você que está em casa, que nesse ambiente Deus te alinha a pessoa certa. Porque é o céu que envia Maria até Isabel. Você não gera. Às vezes a gente tem medo de gerar, mas você não gera sozinha. Deus vai te conectar uma amiga dele. Deus tem amigos íntimos e ele vai trazer para perto de você para te ajudar nesse processo. A gente não vive gestações sozinhas. Seja gestações de filhos biológicos, seja gestações de filhos afetivos, seja gestações adotivas, seja gestações de propósito. Deus nunca vai dispensar ninguém sozinho. Ele sempre manda de 2 em 2. Então eu quero profetizar que você vai encontrar uma amiga de Deus aí no caminho, no seu caminho, na sua trajetória, e ela vai te ajudar naquilo que você não tem. Não é assim? Desse jeito. E uma transbordando na outra. Né? Ele se encarrega, né, de trazer provisão, de trazer pessoas para estar ajudando nesse projeto que é dele. Né? Sempre foi dele. A gente que às vezes vai adiando. E quando ele envia, às vezes nós não nos achamos 100% prontos, né? Mas não é sobre prontidão, é sobre ele tem um relógio dele, né? Se precisa acontecer, ele conhece lá na frente que a gente não sabe. Deixa eu contar um trecho de algo que eu conto no livro. A gente precisa alinhar a nossa vida ao Kairos. A gente está muito ansioso por causa do Cronos, mas a gente precisa alinhar o Kairos. Quando eu engravidei da Silvia, uma amiga minha também engravidou. No mesmo tempo, a gente fez tudo junto. E quando nós fomos bater a última ultrassom, a bebê dela era para janeiro e a minha bebê era para março. Quando nós fomos bater a última ultrassom, as duas, a bebê dela estava morta no ventre, 9 meses. E aí ela precisou, né, passar pelo processo do parto normal, que eles induzem, toda aquela dor. E a roupinha, isso me marcou muito, isso tem mais de 25 anos, 26 anos. A roupinha que havia sido separada para a saída da maternidade, na realidade foi para o hospital, para aquela criança ir para o caixãozinho, para ir para o cemitério. E quando eu escrevo um dos capítulos do livro, eu falo sobre isso. Nós tínhamos 16, 17 anos. Nós não tínhamos maturidade, nós não tínhamos responsabilidade, nós não estávamos prontas, nem fisicamente e nem psicologicamente para gerar. E aí quando você pega uma adolescente gerando com essa idade, a gente estava fazendo tudo que a gente sempre fez. Curtindo baile, pulando carnaval, bebendo até de madrugada, na noitada, e carregando uma criança. Por causa do nosso comportamento, alguém não nasceu. Olha a seriedade disso. Alguém foi abortado, privado da vida, porque quem recebeu não estava pronto para receber. E aí hoje, quando alguém chega, Cíntia, você ora por mim, você ora pelo meu ventre, eu estou querendo gerar, a minha oração vai ser sempre, Deus, alinha o tempo dela ao teu Kairos, porque no Kairos de Deus tudo é perfeito. Ele é o início e ele é o fim. Alfa e ômega. Nunca chegou atrasado em lugar nenhum. E nós podemos abortar propósito. E até filhos, se nós não estivermos preparados para receber. E é muito importante falar a respeito disso. No céu está pronto. Quando esse livro me foi confiado também um quadro.
como a árvore, as ramificações pegavam toda a terra, e os frutos da árvore, até a capa do livro, eram fetos, embriões e bebês prontos. No céu está pronto. Porque o céu é eterno. Então, Deus não te promete algo e sai correndo para preparar. A palavra dele, quando ele disse que você ia ser mãe, já tinha essa criança aí com tudo, com identidade, com destino, com governo, com aliança, com valor. No céu isso está pronto. Mas é muito importante que a terra também esteja preparada a receber, para que nós não abortemos aquilo que o céu está liberando sobre nós. Muitas pessoas, às vezes, não estão só posicionadas, não se prepararam, né? Para aquilo que já está pronto, para aquilo que já está feito. E estão deixando de viver. E é uma urgência, pastora Cíntia, é uma urgência de que mulheres se levantem. É uma urgência. Como você tem visto isso, Débora? Essa urgência, o que você tem sentido disso? E o cafezinho? Vocês querem parar para um café, gente? Mas dá uma continuidade rápida. Desculpa, Hoje tá pedindo. Não, e vou te falar, conversa de mulher, né? A gente vai, não tem como. Nós vamos parar para fazer uma pausa rapidinha para um café, hein, gente? E a Débora e já volta já e a Débora responde. Estamos de volta, programa Sal e Luz com o print do café. Já preparou o seu aí? Meninas, vamos fazer o print do café? Mais uma. Prontinho. Ótimo. Então, doutora Débora da Costa, qual é a sua resposta? É urgente. É muito urgente que as mulheres se posicionem e façam diferença no mundo. O mundo precisando de mulheres posicionadas e de filhos posicionados para poder levar o evangelho, mostrar para o mundo que é possível. E esses filhos têm nome. E qual é a importância desse nome, pastora Cíntia? O povo de Israel, ele considera muito essa identidade, né? E o pai é quem dá a identidade. O pai da identidade, faz aí comigo você que está em casa. O pai da identidade. O pai dá destino. O pai é governo. O pai tem uma aliança e o pai gera valor. Você nunca mais vai esquecer isso. E quando Gabriel vem fazer o comunicado a Isabel, ele não diz, você vai gerar. Ele diz, você vai gerar. Na realidade, ele vem fazer o comunicado a Zacarias, você vai gerar. Isabel vai gerar. E ele vai gerar alguém grande. Ele diz, vai gerar alguém com significado, vai gerar alguém grande. Essa pessoa vai preparar o caminho do Messias. Ele vai trazer de volta o povo de Israel. E não vai ser qualquer pessoa. O nome dele será João. Quando o mesmo anjo se apresenta a Maria, ele diz, você vai gerar. E ele já tem nome. Ele é Jesus. O céu, quando libera um propósito com nome. E sempre que eu vou orar por alguém que é estéril ou que está infértil, eu falo, seu bebê já tem nome? Sabe por quê? Eu não cheguei, por exemplo, na autoescola, peguei o carro e saí dirigindo. Eu precisei me preparar para aquilo. Eu fiz aula, eu fiz simulado. A gente quer que o céu faça as coisas, mas a terra não está produzindo. E o céu é reativo. Se eu já começo a dizer, Azaf vai chegar, que foi o filho que eu mais tive dificuldade para gerar, Azaf vai chegar, quando eu peguei o positivo da gravidez, eu não tinha dúvida de que era Azaf, porque a palavra gera, a palavra traz a existência, trouxe a existência, tudo que existe subsiste, e o pai não vai entregar um filho para a gente sem identidade. Nome altamente profético. Eu conheço pessoas, e acredito que a senhora também, que tem problemas hoje de autoestima por causa da identidade que receberam. Aí você pensa, a vida inteira sofrem bullying, são menosprezadas e reagem ao nome que receberam. Deus não permitiu que João pisasse na terra sem nome, que Jesus pisasse na terra sem nome. Existia uma identidade no céu e nós precisamos buscar. Do que o céu me chama?
Você sabe do que o céu te chama? O céu tem um nome a nosso respeito. Do que o céu te chama? Eu fui chamada de rejeitada a minha vida toda, até que cheguei na igreja e o céu me chamou de filha amada. Quando o céu me chama de filha amada, eu começo a me comportar como filha amada. Porque assim como o homem se vê, assim ele é. Enquanto eu era chamada de rejeitada, eu vivia em vários ambientes buscando aceitação. Quando o nome, a identidade que o céu me dá de filha amada pega por mim como verdade, aí o meu comportamento muda. Então o nome é algo muito importante. Gente, nós estamos chegando ao final desse programa. Mas nós não podemos deixar de... Eu vou fazer uma coisa que é diferente aqui, tá, gente? Nós vamos orar. Sim. Por aquelas pessoas que estão assistindo a gente agora. Tá bom? O nome é tão importante que Deus, quando intervém na história dos homens, na Bíblia, ele muda os nomes, né? Abraão, Sara, Jacó, Deus vai mudando nomes. E essa manhã Deus vai fazer isso com algumas pessoas em casa. Exatamente isso. Então você que está aí do outro lado, não perca a oportunidade. Aquela tua amiga que está com dificuldade de gerar, que tem medo. Eu creio no sobrenatural. Eu creio. E eu sei que Deus faz muito, mas muito mesmo, na vida daquele que crê e através da oração, tá? Então, assim, é um momento diferente, tá, pastora Cíntia? Nós agora vamos liberar sobre essa nação. E você que conhece uma mãe em qualquer lugar do mundo, envia para ela essa live, alguém que esteja com dificuldade de gerar, alguém que precisa de cura, alguém que precisa de um milagre no seu ventre, no seu emocional. Nós estamos aqui hoje para gerar Joãos. E esse João tem o nomezinho dele lá reservado. E tem aí um cantinho na sua barriguinha para chegar. Tá pronto. Ele tá prontinho. Só esperando teu posicionamento, tá bom? Pastora Cíntia, muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Mas agora é a hora da gente promover um milagre e de trazer o que está pronto no céu para tua casa, tá bom? Então aí você fecha teu olhinho aí, põe a mão na tua barriga, crê com todas as forças, porque nós estamos conectados aqui no mesmo pensamento e sendo porta-voz do céu para tua casa hoje. Pastora Cíntia, pode orar. Deixa eu pedir para você que está na sua casa agora, que está com alguma dificuldade de gerar, ou que já tenha gerado um filho, coloca a mão no seu umbigo, por baixo da sua blusa mesmo. Quando houve um decreto faraônico a respeito da morte dos meninos, as mulheres hebreias só puderam trazer os meninos à vida, porque estavam acompanhados de 2 parteiras, Sifrá e Puá. Ninguém dá a luz sozinho, né? E hoje nós queremos te ajudar com isso. Hoje você vai encontrar aqui Sifrá, Puá, mulheres tementes a Deus, que vai te ajudar a trazer o menino no mundo, que vai te ajudar a trazer esse menino com vida ao mundo. Ainda que haja decretos de morte para essa geração, nós estamos aqui para dizer que vai viver, que vai vingar e que vai preparar o caminho do Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Esse ambiente é altamente espiritual. E o Senhor é um Deus atemporal. Tu és o Deus onipresente. Mas nós não clamamos a Deus por aquele que está em todos os ambientes. Nós clamamos pela manifestação daquele que traz a glória Shekinah. Que quando pisa na terra, Senhor amado, as pessoas sabem que pisou. Porque diz que a tua voz é como o som de muitas águas. Que essa tua voz seja ouvida nessa hora por todos os ventres estéreis, por todos os ventres inférteis, por todas as mães que estão frustradas porque têm olhado para seus filhos e não veem neles esperança, por essa geração, Senhor, que está sendo abortada, que está sendo morta por conta de decretos satânicos. Nessa hora, como pessoas que têm temor do teu nome, da mesma maneira que Sifrá e Puá, Senhor, trouxe, Senhor, ao mundo meninos, Senhor amado, como respiro
resposta do céu para a terra, como trouxeram, Senhor, Moisés para a terra. Nós, nessa hora, nos juntamos, Senhor amado, em oração, ligamos na terra um tempo de fertilidade, de ventres férteis, de propósitos chegando na terra, de filhos sendo conectados ao propósito pelo qual nasceram, de mães, Senhor, sendo reanimadas, de mulheres sendo reposicionadas à sua originalidade, Senhor, e todas essas coisas para a glória do teu nome. O clamor da tua igreja é Maranata, Senhor. E nós queremos ser aquelas que cooperarão, Senhor, para que isso seja adiantado, para que esse tempo seja abreviado e o Senhor volte a buscar a tua igreja. Que a nossa geração seja aquela que leve o teu nome. Tudo que tem o nosso nome, tudo que carrega o nosso sobrenome, tudo que tem o nosso sangue, seja guardado pela tua palavra, pelo temor do teu nome, pelos princípios, a Deus, estabelecidos pelo teu reino. E que eles sejam propagadores, a Deus. Propagadores. Que em casa, Senhor, o Senhor levante uma guardiã do lar. Levante Marias, levante Anas, amém, levante Isabéis. Amém. E que tudo isso seja para a glória do teu nome. Porque ao Senhor, somente ao Senhor, nós rendemos glória. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Então até o próximo programa Sal e Luz na tua casa, levando tempero para a sua vida e muita luz para o seu dia. Sejam todos abençoados. Até mais. Produção Rede Sal e Luz.